Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez unidos aqui para falar a respeito das nossas lições bíblicas da CPAD. Mais uma vez, com um conteúdo extra da lição, conteúdo para termos uma base maior do que aquela que a lição já nos fornece. Amém? Nesta oportunidade, falando da lição de número 4, né, com o tema de como se conduzir na caminhada. Bom, o relato da caminhada já tem sido falado, não é? E agora, a respeito dessa caminhada, do caminho que escolhemos trilhar, como eu devo me conduzir? Não é? A respeito desse tema, eu separei 3 tópicos principais e acrescentei um introdutório que, na verdade, é a conclusão da aula passada. Veja bem, que nos acompanha deve ter observado que na aula passada houve uma ruptura, não é, no nosso vídeo, questões técnicas, o vídeo foi cortado, o finalzinho, não houve de fato uma falta de conteúdo, mas apenas uma breve conclusão que faz sentido para a nossa aula de hoje. Então, vou dar essa conclusão da aula passada e entraremos em 3 pontos, ou abordaremos 3 pontos, que são como agradar a Deus, ok? O caminho da purificação e a palavra não deve ser dividida. 3 tópicos sequenciais aqui que, com a graça de Deus, estaremos abordando. Então, começando aqui com a conclusão a respeito da aula passada. Vejamos, no nosso último contato, está falando a respeito do céu e mencionamos a respeito das nomenclaturas, né? O céu, a semelhança de diversas palavras da própria língua portuguesa, tem uma só palavra para significar ou sentido a diversas coisas. Por exemplo, a palavra manga, que pode se referir à fruta, manga, ou ainda pode estar se referindo à parte da blusa, manga da blusa. Então é uma única palavra se referindo a coisas distintas. A palavra céu também tem essa mesma característica. Logo, o céu é definido como a morada das aves, também como a morada das estrelas, planetas, constelações e daí por diante, não é? Assim como o céu também é condicionado como a morada de Deus. A frase morada de Deus é interessante. E o mais interessante disso é, na Bíblia existem diversas... como é que seria a palavra correta? Na Bíblia existem diversas afirmativas a respeito do céu. E nessas afirmativas que constam na Bíblia, nós vamos observar, por exemplo, a Bíblia tratando do céu como monte, não é? O Monte Sião é uma representação do céu. Mas a Bíblia também diz que, num dado momento, lá no monte, do monte vai sair uma cidade. Essa cidade vai vir para a terra, não é? A chamada Nova Jerusalém, que foi estudada inclusive na lição passada. Veja, a Bíblia nos afirma que esta cidade saiu, ou sairia, ou sairá, não é? Do monte e vai vir para a terra. E dentro da cidade consta o Cristo, o Deus Todo-Poderoso, assentado no trono. Veja bem, o monte continuará lá no local onde ele está, onde até então sempre esteve. A ideia é que ele permaneça, a ideia é que a cidade venha, não é? Se a ideia é que a cidade venha, o que é o céu? O céu é um local estático, um local trazendo para a nossa realidade. É como um local fixo, como a minha casa, por exemplo. A minha casa tem um endereço fixo. Eu não mudo de casa toda a vida. Porém, contudo, a palavra céu ela tem uma conotação como morada de Deus, que eu afirmei. Logo, céu é o local onde acontecer
Deus está. Ali é o céu. Veja, o que eu estou lhe afirmando é que a ideia de céu, que traz uma ideia de perfeição, que traz uma ideia de local ideal, é, na verdade, aonde Deus está. Pois aonde Deus está, ali há perfeição e está em estado completo, não é? É claro que esta é uma afirmativa muito profunda, que demanda muita análise, muito estudo, e alguém pode dizer em determinado ponto, em determinado sentido, que, por exemplo, Deus esteve na Terra e a Terra não se tornou o céu. Claro, a Terra não se tornou o céu, mas características do céu vieram à Terra quando Deus esteve em glória na Terra, não é? Ou coisas semelhantes a essa. Então a gente vai ver porções desta realidade que serão plenas e totais no futuro, quando nós estivermos plenamente com o Senhor, ok? E aí, de fato, confirmar-se-á a afirmativa, que o céu é não um local estático, mas o céu é onde Deus está. Este, de fato, é o céu. Bom, dando início aqui, de fato, ao conteúdo da aula de hoje, precisamos observar alguns detalhes. Veja, nós já tratamos a respeito de céu, que é o nosso alvo e objetivo, não é? O nosso destino e objetivo, como falamos na aula passada. Vamos observar também que existe uma caminhada que foi ainda tratado, um caminho, melhor dizendo, que foi ainda tratado em aulas anteriores. A respeito desse caminho, a respeito desse destino, como eu devo me proceder. Então, o comentarista, ele tira lá as suas conclusões, pinça alguns textos e algumas verdades que, de fato, são corretas e coerentes, mas, como sempre, o nosso objetivo é trazer algo a mais. Por esse motivo, eu observei aqui, se o meu destino é o céu, e o céu é onde Deus aconteça estar, logo, eu preciso ter um relacionamento com Ele. Veja, é impossível que eu chegue ao céu, à eternidade, sem, contudo, me relacionar com o Senhor. Portanto, algumas observações. Primeiro, como agradar a Deus? Aqui entra a ideia da santidade ensinada na Escritura Sagrada. A afirmativa sede santos como eu sou santo. Nós vamos ter em primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, verso 15 e 16, que diz o seguinte: ao contrário, sejais conforme aquele que é santo e que vos tem chamado, assim também sede santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, haveis de ser santos, porque eu sou santo. Livro de Levíticos, no capítulo 11, faz essa afirmativa. Então, vejamos, Pedro traz uma doutrina, um ensinamento à igreja, não é, do primeiro século, falando a respeito desta questão. Devemos andar em santidade, devemos proceder com santidade, não é? A afirmativa, olha, assim também sede santos em toda a vossa maneira de viver. É um processo completo de santidade. Não é um momento de santidade. Não é um segundo, um minuto, uma hora, um dia de santidade, mas é em toda a vossa maneira de viver. Algumas pessoas confundem isso e acham que a santidade é somente o momento da consagração, o momento do culto, o momento da vigília. A santidade é somente o momento do monte. E pior, a santidade se tornou local para muitas pessoas. Mas essa afirmativa é forte demais. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Estamos falando de como nos conduzir na caminhada. A minha conduta, o meu padrão ético,
moral, o meu padrão de vida social deverá ser santa. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Bom, esse é de fato o primeiro ponto. E agora um segundo ponto. Como alcançar esta santificação? Não vou me alongar, mas eu preciso deixar claro que, à semelhança de outras doutrinas bíblicas, existe a santificação imediata, existe a santificação operacional, sequencial, ou a santificação de vida, como progresso, como processo. Quer dizer, hoje eu sou mais santo do que era ontem, amanhã serei mais santo do que sou hoje. Um processo e um progresso na santificação, não é? E existe a santificação perfeita, que é o momento que alcançaremos estatura de varão perfeito, estando com o Senhor, período e momento da eternidade, né? Que falaremos ainda em outras oportunidades. Mas, para exemplificar aquilo que acabo de afirmar, vamos ler ainda alguns textos. Vamos começar aqui no livro dos Salmos. Deixa eu clarear aqui. Livro dos Salmos, de número 119, onde vamos observar aqui o texto bíblico que nos ensina. 119, verso de número 9, que diz: Como poderá o jovem manter puro o seu caminho? Somente quando praticar a tua palavra. Existem ainda outras versões. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. A frase observando-o tem duplo sentido. Observar é alguém que olha alguma coisa, mas observar também é alguém que cumpre alguma coisa nos seus mínimos detalhes, não é? Agora, nesse texto, somente quando praticar a tua palavra, é um texto muito mais claro. Como jovem, e aqui eu te convido a utilizar esse texto para a sua vida, para a sua história, para a vida dos seus alunos, se você é professor, não é? Que você troque essa palavrinha jovem por pessoas, seres humanos. Como poderá o homem, ser humano, manter puro o seu caminho? Somente quando praticar a tua palavra. Então, o processo para a santificação, a purificação é um processo de santificação, não é? Nada pode ser santo se antes não for puro. Aqui traz ou resgata a nós uma ideia muito comum no período antigo, que hoje não é praticada ainda, mas não é tão perceptível. Deixa eu esclarecer. Qualquer utensílio que fosse utilizado no templo, por exemplo, antes da utilização, precisava passar por um processo de purificação. Isso era comum, não só nos utensílios do templo, quaisquer utensílio normalmente da própria casa. Existia um processo de purificação registrado na Bíblia em diversas passagens. Inclusive, daí se origina a ideia do batismo, não é? Batismo significa mergulho, a purificação concedida a alguns utensílios. Existem utensílios que a purificação não existe. Um vaso de barro, por exemplo, quando é contaminado, claro, estou falando de contaminação, ele é quebrado e jogado fora. Não há forma de salvar, não é? Agora, o mesmo vaso de barro, quando ele sai da olaria e vai para a casa de alguém, antes do primeiro uso, aquele vaso está sendo consagrado, santificado para aquele uso, naquela residência, naquele local. Então esse vaso passa por um período de limpeza, a purificação. Então a purificação é uma chave, um caminho, uma porta para a santificação, sempre, não é? Então, aqui nós entendemos esse primeiro ponto, que
para agradar a Deus, estando e andando em santidade, não é? Como ordena a palavra Levíticos e é reafirmada agora em 1 de Pedro 1,15, como lemos, não é? Nós temos o caminho da purificação pela palavra. Mas ainda um outro texto que eu quero observar com os irmãos, falando ainda a respeito da nossa vida de santidade. Evangelho segundo escreveu o irmão João. Vamos lá. Evangelho segundo escreveu o irmão João. Vamos chegar lá. No capítulo de número 17 e verso de número também 17. A oração de Jesus, que diz o seguinte: santifica-os. Obviamente, se Cristo está orando, ora ao Pai. Então ele está afirmando ao Pai: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Duas observações que eu quero tratar a respeito disso daqui. Primeira observação: o texto veterotestamentário que acabamos de abordar diz que para que o jovem, ou como nós referenciamos aqui na aula, o ser humano, para que ele possa purificar o seu caminho, é necessário observar a palavra. Para que ele ande em santidade, é necessário praticar a palavra. Ok? E isso é uma escolha, é um trabalho do homem. É o homem que opta por fazê-lo. Mas esta obra apenas humana não é suficiente. No Novo Testamento e nesse texto, a afirmativa diz: santifica-os, Jesus falando ao Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Logo, existe um processo que depende de mim e existe um processo que depende dele. Tudo bem? Claro que isso daqui pode ser, em alguns casos muito raros, debatido de algumas formas, mas a gente precisa entender uma tecla que já venho batendo constantemente em aulas anteriores, dizendo que a Bíblia ela precisa ser entendida nos seus pormenores. Claro que existem coisas que só Deus pode fazer, mas existem coisas que ele deixou para nós fazermos. Quando estudamos, por exemplo, a respeito do Espírito Santo, a Bíblia afirma que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é? É obra do Espírito Santo. Agora, o mesmo Espírito Santo, que é aquele responsável por convencer, também é passivo de ser repreendido no sentido de ser entristecido. Não entristeçais o Espírito Santo, como diz a palavra. Ele também pode ser extinguido. Não extinguais o Espírito Santo. Assuntos de matéria passada. Então veja, tem coisa que só Deus faz, mas tem coisa que eu preciso permitir que ele faça, não é? Como já mencionamos em aulas passadas, não vou mais me aprofundar aqui. Então existe, a respeito da santificação, uma parte que é minha responsabilidade, uma parte que é responsabilidade de Deus, não é? Cristo diz ao Pai: santifica-os. Mas o texto de Levítico, que foi apenas mencionado, e o texto de 1 de Pedro, nos afirmam: sede santos. Sede santos é uma afirmativa a nós, é minha responsabilidade ser, não é? E agora, apenas para fechar esses dois últimos textos, o de Salmos e agora o de João, no capítulo 17, verso de número 17, a tua palavra é a verdade. Não existe santificação sem a palavra, não é? Isso é muito importante. Santificação sem a palavra não é santificação, é mero fanatismo, infelizmente. Perdão. Vejamos. O terceiro e último ponto dessa aula, para a gente concluir,
a palavra não deve ser dividida. Vamos observar o texto que diz em 2 de Pedro, no capítulo 1 e no verso de número 20, que diz o seguinte: porquanto, havendo escapado das abominações do mundo, mediante o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando de novo, é 2 de Pedro, capítulo 1 e verso 20, infelizmente eu estou lendo aqui o capítulo 2 e verso 20, capítulo 1 e verso 20, voltando. Sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura pertence a uma interpretação particular. Então, olha o comentário que eu fiz. A palavra não deve ser dividida. A palavra não deve ser dividida, e essa divisão acontece de diversas maneiras. E esse texto ele é muito forte, apesar de ser um texto apenas introdutório para muitos assuntos, ele é um texto muito forte. A Bíblia não é de individual interpretação. Não é o que eu acho a respeito dela, não é? Existe todo um processo para compreensão e entendimento daquilo que a Bíblia diz. Então vejam, eu não posso pegar um único texto isoladamente e fazer dele doutrina. Conta-se a história, e eu ouvi muitos e muitos anos atrás essa história, fazendo a afirmativa que um certo homem, novo convertido, começou a folhear a Bíblia, ler a Bíblia no primeiro amor e acreditando veementemente que a Bíblia era a verdade. Então ele começa a ler a Bíblia, vai lendo a Bíblia, e lendo a Bíblia ele chega no texto que diz, Deus não é Deus, e para ali. E ele reflete a respeito disso. Ora, estranho, Deus não é Deus, se a Bíblia é verdade, então a Bíblia está dizendo que Deus não é Deus, então é estranho. Se a Bíblia é a verdade e Deus não é Deus, então não posso adorá-lo. Se a Bíblia não é a verdade, então também, e ela está mentindo aqui, quem sabe não estaria mentindo em outro texto. Então ele vai e abandona a vida cristã. Quer dizer, é uma história contada há muitos anos, não é? Mas que remete bem a essa ideia que eu acabo de mencionar. A palavra não pode ser dividida. Eu não posso pegar um texto isolado e fazer dele doutrina. Eu não posso pegar uma referência isolada e fazer dela doutrina. Existe um texto, e eu vou falar agora apenas a respeito de tradução bíblica, tradução do texto original grego e hebraico, não é? Para o português ou para a língua portuguesa. Um texto muito conhecido do Velho Testamento vai afirmar o seguinte, se não me falha a memória, na versão Almeida, revista e corrigida, que é e foi durante muito tempo muito utilizada. Hoje a gente tem muitas mais versões do que se tinha antigamente. E no texto vai estar dizendo mais ou menos o seguinte, olha, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Interessante, né? Só que, se você ouviu esse texto, e talvez já tenha ouvido, como eu ouvi muito, pregações a respeito desse texto, fazendo a afirmativa que o texto se referia a uma unção divina, uma unção espiritual, a algo referente ao óleo precioso que desce a cabeça, sobre a barba de Arão e até a orla dos seus vestidos, em outras referências também, N outras referências. Agora, esse texto na versão Almeida, revista e atualizada, e também em outras versões, vai dizer mais ou menos o seguinte, e o jugo será despedaçado por causa da gordura. Já mudou o sentido. Unção tem um sentido espiritual, óleo de unção, o espírito que desce como unção, entre outras coisas. Agora, gordura, não, gordura, não é? É estranho esse contexto. Em algumas outras versões, a ideia que se tem é que o jugo, que é uma presilha que coloca sobre o lombo do animal, tá? Que o pescoço do animal
coloca sobre o lombo e o animal carrega. O jugo será despedaçado, quebrado, por causa da gordura, traz a ideia que o animal é demasiadamente forte e o jugo que colocaram sobre ele é quebrado pela força do animal. A ideia original é essa, que Deus nos daria, ou a nós, ou aqueles a quem a profecia estava sendo direcionada, que Deus daria a eles a força necessária para quebrar o jugo, ok? Não é uma unção espiritual, mas uma força física. A ideia a ideia não é mais verdadeira. A ideia mais coerente com o texto original é essa, de uma força física do animal que quebra o jugo, não de uma força espiritual, como a versão que diz a respeito da unção, né, que quebraria o jugo. Não é uma força espiritual a que o texto se refere. Pelo contrário, uma força física a que o texto se refere. Então, é só uma observação. Então, muitas pessoas levam em conta, às vezes, a tradução, pega aquela tradução e faz dela doutrina, e às vezes a tradução não é tão boa, às vezes tem uma ou outra palavra que não convém, né, uma ou outra afirmativa que não vale a pena, entre outras coisas. Perdão. E existem pessoas que simplesmente escolhem o texto que mais lhe agrada, não é? A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer a esse respeito, falando que surgirão falsos mestres e falsos doutores que, tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para pessoas malignas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si falsos mestres, falsos doutores, não é? E distorcerão a palavra e farão muitas outras coisas. Vejamos, eu vou fazer uma leitura muito breve aqui e muito direta. 1 de Pedro, no capítulo de número 4. Havendo, pois, Cristo padecido por nós em carne, armai-vos também do mesmo pensamento, como devemos proceder, não é? Que aquele que padeceu por nós na carne já cessou com o ciclo do pecado, enfim, a fim de que, pelo que vos resta desta vida na carne, já não vivais segundo as concupiscências da carne, mas obedientes segundo a vontade de Deus. Porque basta que, no tempo passado, tenhas feito a vontade dos gentios, andando em dissoluções e lascívias, em concupiscências e em embriaguez, em glutonarias, em bebedices e em idolatrias abomináveis, pois acham estranho não correrdes como eles no mesmo excesso de dissoluções, injuriando-vos por isso, os quais darão conta disso aquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque para isto também foi proclamado o evangelho aos mortos, a fim de que, de um lado, recebessem a sentença da morte e do corpo com os homens na carne, embora, por outro, vivessem semelhante a Deus quanto ao Espírito. E aí o texto ainda continua. Eu vou pular aqui. Não, vou ler direto que é melhor. Mas o fim de todas as coisas já se aproxima. Sede sóbrios e vigilantes nas orações, tendo antes de tudo um fervente amor fraternal, como devemos nos conduzir. Eu não vou comentar, mas é só uma leitura direta. Tendo antes de tudo um fervente amor fraternal entre vós, entre os irmãos da igreja. Porque o amor é maior do que uma multidão de pecados, né? Usando de hospitalidade uns para com os outros, sem murmurações, comunicando os benefícios entre vós mesmos como os bons despenseiros da graça multiforme de Deus, cada qual segundo o dom que haja recebido. Se alguém falar, seja segundo os oráculos de Deus. Se alguém administra, seja conforme o poder de Deus, para que Deus seja glorificado em todas as coisas, por meio de Jesus Cristo,
a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu vou encerrar por aqui, não é? E concluir essa nossa aula fazendo essa afirmativa. A Bíblia está aí e como palavra de Deus, e ela é toda a palavra de Deus. Eu não posso pescar um e outro texto e negar outros. O texto que eu acabo de ler, ele faz referência propriamente à ideia de que eu preciso ter uma conduta distinta, separada do mundo. Muitas pessoas pegam outros textos e falam que nós devemos andar iguais ao mundo. De fato, já ouvi muitas dessas afirmativas e esperamos que a Bíblia seja correta e completamente aceita. A palavra de Deus diz, a palavra de Paulo a Timóteo, toda escritura inspirada é apta para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura, não é parte dela, não é um montante dela, não é a parte dela com a qual eu concordo, mas é toda ela. E a gente precisa aprender isso, de fato. Para encerrar, né, não queria, mas vamos lá. Apocalipse, ele vai dar uma instrução que é muito forte. 22:19. E se alguém eliminar algo das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte do livro da vida, sua parte do lenitivo da árvore da vida, não do livro, não é? E da cidade santa, e das coisas que estão descritas neste livro. Então, é muito importante que saibamos. Eu preciso ler o verso 18, porque o 19 ele não está completo. Eu comecei no 19, o certo é 18. Testifico, e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus, se alguém lhes acrescentar ao livro alguma coisa, Deus acrescentará sobre ele as pragas que estão descritas neste livro. E se alguém eliminar algo das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Então, a palavra não pode ser dividida. Eu não posso fazer o meu grupinho, o meu texto favorito e abandonar o restante. Eu vou dar só mais um exemplo para a gente encerrar. Se você quer ter a oportunidade de receber galardão, a Bíblia afirma, aquele que recebe profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. Quer receber galardão? Receba bem um homem de Deus, uma mulher de Deus. Receba, seja hospitaleiro, ministre o devido honorário, como diz o texto bíblico. Agora, se você quer de fato encontrar a Jesus, encontrar a Deus, você não olha para o homem de Deus, o profeta de Deus, você olha para os pequeninos. E eu vou lhe explicar. Você recebe profeta, na qualidade de profeta, ganha galardão de profeta. Mas Jesus vai dizer, olha, eu estive preso e não foste me ver, eu estive doente e não me acudiste, eu estive nu e não me vestiste. Mas quando isso aconteceu? Quando vocês não fizeram a um dos meus pequeninos. Quer encontrar Jesus? Não vá para os púlpitos, não vá para os grandes aglomerados de homens e mulheres de Deus. Vai para os necessitados, vai para os pobres, para os aflitos. Lá você encontrará Jesus. Então, existe duas coisas. Existem dois pontos. Eles não são antagônicos, eles não são separados. Eles estão na Bíblia e eu não posso separar. Então, tem muita gente que, como aquela venda que se coloca no animal, que não olha nem para a direita e nem para a esquerda, ele coloca, não, eu tenho que servir o homem de Deus, eu tenho que ajudar o homem de Deus, a oferta para o homem de Deus.
e leva tudo para os grandes líderes, e por aí vai, profeta, homem, mulher de Deus, mas na hora de ajudar a quem precisa, quem passa necessidade, não faz. Ok? É só um mero comentário. A palavra não pode ser dividida. Que Deus continue falando na sua vida, que Deus continue nos ajudando nesse trabalho e que o Senhor continue nos ensinando, a mim e a cada um dos irmãos. Deus abençoe a todos nós.